Aleluia. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Você crê que o Deus que você serve é um Deus que fala com você? É um Deus que fala conosco? Então vamos orar. Pai, uma vez mais nós nos colocamos diante da Tua presença para ouvir, não a minha voz, Senhor, não aquilo que eu desejo falar, mas que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração durante este dia, Deus, e como realmente essa palavra trouxe uma profundidade, Deus, para mim, que essa palavra, Deus, ela venha de encontro a cada um de nós, ó Pai, aqueles que estão assistindo aqui agora, aqueles que vão assistir depois, para que haja transformação, para que haja renovo e para que haja realmente transformação nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Yeshua. Amém. Aleluia. Se coloque comigo sobre os seus pés nessa hora. Quero ler com você dois textos antes de trazer a palavra. Primeiro texto, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 12, mas você pode deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 6 de Juízes, porque a gente vai dar uma passadinha em alguns trechos dessa história. Juízes 6, verso 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Se assente nessa hora, mas se assente dando glórias a Deus. Olha, o tema da palavra de hoje, nós vamos estar, durante algumas terças-feiras, fazendo aqui uma série de ministrações. E Deus colocou no meu coração hoje, ali, enquanto eu estava orando e estudando a palavra, me veio uma palavra, uma inspiração para essa série. Diga comigo assim: revolucione. E aí, eu fiquei pensando sobre esta palavra revolução. E olha que interessante, a palavra revolução, ela vem do latim revolutio, e significa virar novamente ou mudança completa. E a revolução, ela é um processo profundo de transformação. E hoje, orando, pensando sobre isso, sobre este texto, quantidade versus qualidade, eu tive uma impressão, estudando, lendo hoje, que o mundo em si já passou por muitas revoluções, muitas. Nós já tivemos aí, você que estuda, ou já estudou, já leu, já estudou sobre a Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Rússia e até a Revolução Científica. Muitos homens e mulheres no decorrer da história, eles ousaram ser revolucionários. E muitas coisas foram transformadas através da vida desses homens que acreditaram e foram revolucionários. E eu acredito hoje, pensando, que dentro de cada um de nós existe uma semente e existe um desejo de transformar aquilo que está à nossa volta, transformar a nossa vida, transformar o outro. E hoje, lendo, eu pensei e meditei que toda revolução, ela começa dentro de alguém. Toda revolução que você vai ler, ela começou com alguém. Alguém se incomodou com alguma coisa, alguém que se sentiu insatisfeito com alguma coisa, e essa pessoa, ela foi buscando ali e ela revolucionou. E essa história de hoje é uma história maravilhosa. E eu acho muito engraçado a forma como Deus, ele ministra o meu coração. Deus não fala comigo, pessoalmente, eu não escuto a voz de Deus,
mas eu sinto a inspiração de Deus. Deus, às vezes, Ele me lembra, né, o nome, Ele me lembra uma história, Ele me lembra um texto, e aí eu vou ali ler, e Deus começa a ministrar o meu coração, e aí eu começo a escrever. E hoje, durante o dia, Deus foi falando coisas poderosas comigo sobre esse texto de Juízes. Todos nós aqui conhecemos esse texto. Eu acredito que todos nós já ouvimos essa história de Gideão, pelo menos alguma vez na vida. E eu quero contextualizar essa história, eu quero chamar a sua atenção para você realmente entender onde essa história nos leva e onde Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Vocês vêm comigo nessa noite? Você vai ler a história de Juízes. E a história do livro de Juízes é uma história muito peculiar. Por quê? A gente entende, a gente se lembra de que Josué, Moisés, agora já não estão mais entre o povo de Deus. Eles morreram. E aí, o livro de Juízes começa com um relato bem interessante, de que o povo de Israel se esquece, abandona a Deus, e cada um faz aquilo que tinha vontade. As pessoas, elas começaram então a buscar e a fazer aquilo que elas queriam. Elas se esqueceram de quem Deus era. Ou alguns não conheciam, ou alguns não sabiam quem Ele era. E aqui a gente vê que eles começam a adorar outros deuses, a fazer coisas, né, a buscar outros deuses, a estar diante de outros deuses. E aqui no capítulo 6 é uma história interessante, porque Deus levanta no livro de Juízes vários homens e até mulheres para livrar o seu povo Israel. E aqui no livro de Juízes a gente vai ver a história de Gideão. Mas antes de falar de Gideão, eu quero te contextualizar o que acontecia aqui. A Bíblia diz que durante 7 anos, o povo de Israel, aqui, eles estavam sendo escravizados. Durante 7 anos, por causa de serem maus, de estarem longe de Deus, de estarem adorando outros deuses, eles estavam sendo ali escravizados. E como que eles estavam sendo escravizados? Essa história vai nos dizer que os midianitas, os amalequitas e um outro povo do Oriente, todo o ano, imagino eu, ou toda vez que o povo ia colher, eles vinham, roubavam as suas colheitas, roubavam os seus animais, destruíam tudo, deixavam Israel com fome e iam embora. Eu comecei a meditar hoje pensando sobre essa história, que realmente, muitas das vezes a gente olha para a história de Gideão, e a gente vai chegar lá, e a gente fala assim, né, porque Gideão, ele chega um momento que ele tem um encontro, um anjo do Senhor aparece, fala com ele assim, ó homem valente, né, o Senhor é contigo. Gideão questiona a Deus, mas se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Aí Gideão pede um sinal, e muitas das vezes a gente questiona Deus, ou questiona a história, né? A gente olha e fala, nossa, Gideão não teve fé, o anjo apareceu falando com ele que ele era um homem, que ele era, né, um homem abençoado, porque Deus era com ele, e ele, né, questionando a Deus. Mas eu fui mais profundo hoje, pensando na história de Gideão, e eu quero que você vá comigo. Pensa numa coisa comigo, sempre que eles iam colher, sempre, eu não sei de quanto e quanto tempo o trigo dá, eu não sei de quanto tempo a uva dá, eu não sei. Mas toda vez que eles iam colher, eu imagino na minha cabeça que o inimigo ficava à espreita, que o inimigo ficava de longe vendo, e quando crescia ali os ramos, quando o inimigo via os frutos, o inimigo vinha e roubava tudo que eles tinham. Eu pensei numa coisa hoje, eu quero que você pense comigo para nós entendermos essa história. Imagine comigo agora um milharal. Amém? Milharal bonito, lindo, que você plantou. E aí imagine você plantando seu milharal, você olhando aquela colheita e você pensando, glória a Deus, porque amanhã eu vou lá colher, e aí eu vou vender o milho, eu vou para a feira, eu vou pegar o dinheiro para sustentar minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e me deu o sustento, o Senhor me deu um milharal. Só que aí, enquanto você vai dormir, na expectativa do outro dia, o inimigo vem e passa pelo seu milharal, devastando tudo, arrancando tudo, colhendo tudo, derrubando tudo, acabando com tudo. Quando você acorda pela manhã, você olha aquilo. Não nos dá um sentimento de
Tipo assim, e agora? Não te deixa com um sentimento de desesperança, de tipo assim, eu não tenho o que fazer? Tudo aquilo que eu plantei foi destruído. Imagina uma situação, eu espero que nenhum de nós tenha passado por isso, eu creio, né, eu imagino, não sei, mas você trabalha o mês inteiro, Deus te abençoa com salário, vem alguém e te rouba. Não é uma sensação de insegurança, uma sensação de falta, né, de esperança? Porque você plantou, você creu, você esperou, mas no momento da colheita, você não desfrutou, porque o outro foi lá e destruiu. Eu tenho falado muito aqui, né, e é interessante, quando você começa realmente a fazer essas coisas, eu não tenho plantado nada para vender, nem nada do tipo, né, eu tenho plantado as coisinhas lá em casa para cultivo próprio. E o pastor Laí me ensinou uma coisa sobre a couve, por exemplo, né, que você planta a couve, ele me deu ali umas mudas e a couve está crescendo, mas todo dia eu tenho que ir lá, tem os bichinhos, né, os pulgões, alguns bichinhos que vão lá na couve, quer comer ela, quer furar ela, todo dia eu tenho que ir ali fazer alguma coisa para que aquela couve cresça saudável. Isso é uma coisa que eu tenho feito, né, como eu disse aqui, uma terapia. Mas imagine Gideão, olhando para essa situação, durante 7 anos você planta e você não colhe, você planta e o inimigo destrói, você planta e você não tem o que comer, você planta e nada acontece. E aí quando o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala assim, Deus é contigo, homem valente, Gideão ele fica pensativo, porque ele fala assim, se Deus é comigo, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? E uma das questões que eu estava analisando hoje é bem interessante. Deus ele vai até Gideão, porque Gideão, sim, eu imagino que ele olha aquilo, eu imagino que ele já estava farto, eu imagino que ele já estava cansado dessa situação, eu imagino que ele já estava, desesperado, porque ele queria uma solução. E a Bíblia fala que o povo então começa a orar, e Deus então ele levanta, né, um profeta, e depois Deus envia um anjo até Gideão. E onde que Gideão estava? Você vai ler a história que Gideão ele estava malhando trigo no lagar. E eu fiquei hoje, fui estudar o que é isso, o que é malhar trigo. Gideão ele estava separando o trigo, né, ali das suas folhas, ele estava separando o trigo para fazer, né, aquilo que muitos de nós gostamos, a farinha de trigo, para que ele pudesse se alimentar. Mas só que Gideão estava fazendo isso num lugar que não era para isso. O lagar era lugar de pisar uvas, mas ele estava tão desesperado, ele estava com medo dos inimigos irem lá e tomarem a sua comida, que ele fez isso num lugar escondido. Só que quando ele estava ali, a Bíblia fala que Deus o visita e diz, Deus é contigo, homem valente. Aí você fala para mim assim, pastor, mas que homem valente é esse? Por que Gideão não tomou nenhuma atitude? Queridos, quem aqui já passou por situação na sua vida que a coisa foi tão complicada, foi tão pesada, que você olhou ao seu redor, ou você olha ao seu redor, você até sabe que Deus é contigo, mas às vezes a gente não tem mais esperança como seres humanos. Eu imagino que Gideão, ele olhava para tudo, ele não via exército, ele não tinha essa noção, ele não via uma solução do governo, ele desejava mudanças. Gideão, ele era um revolucionário, ele tinha dentro dele um desejo de eu quero que algo diferente aconteça. Fato é que ele estava lá tentando gerar comida, seja para ele, seja para a sua família. E muitas vezes a gente realmente acha que Gideão não tinha fé, que Gideão era um homem qualquer, não, mas Gideão estava ali olhando para a situação e desejando, Senhor, eu imagino, tá, a oração dele, Senhor, eu preciso que isso seja mudado. E Deus visita ele e fala, Deus visita ele através do anjo, Deus é contigo, homem valente. E quantas vezes nós olhamos para nossas vidas, a gente fica sem fé, a gente não tem mais esperança. Mas uma das coisas que eu parei para meditar é que às vezes a gente está tão machucado, às vezes a gente está tão ferido, que o fato de Deus se manifestar para nós, não é que a gente não quer mudar, mas a gente olha para a situação e pensa assim, bom, eu já estou tão machucado, será que realmente Deus está comigo?
Será que realmente não é coisa da minha cabeça? Será que realmente não é coisa minha? Será que realmente Deus é comigo? E aí tanto é que Gideão pede a Deus os sinais, e Deus dá a ele os sinais. Então Gideão entende que, opa, Deus está comigo, aleluia. E aí Gideão então ele topa, né, o desafio. Só que, antes mesmo dele lá guerrear, ele faz uma coisa. Ele vai até a sua casa, Deus fala com ele ali, e ele destrói o altar de Baal, ele destrói ali o altar, né, que era o altar do seu pai, ele arruma ali uma certa confusão que as pessoas depois queriam até ir atrás dele, e é engraçado que o pai dele fala uma frase muito interessante, as pessoas queriam matar Gideão ali, né, Gideão destruiu o altar de Baal, Gideão fez isso, Gideão não podia ter feito isso, aí o pai dele fala assim, gente, espera aí, seguinte, deixe que Baal resolva os seus problemas. Se Baal se sentiu aí ofendido pelo que Gideão fez, deixe que Baal resolva. Nós não temos que nos meter em nada de entre Baal e Gideão, não. Se Baal realmente for Deus, Baal vai lá e vai comprar sua briga. E aí Gideão, ele sai e começa então a convocar os homens para a guerra. Isso tem a ver com o tema dessa noite, diga comigo assim, quantidade versus qualidade. Gideão, então, ele vai lá e começa a convocar. Não tinha cartas naquela época, né? Não tinha microfone, então ele começa a chamar. E os homens se apresentam. E aí ele faz uma convocação, se apresentam para ele 32 mil homens. E aí a coisa ficou boa, aleluia. Gideão não tinha nenhum soldado. Agora ele tem 32 homens, aleluia. Agora a vitória estava garantida. Agora a coisa poderia, pelo menos, né, ter um desfecho. Mas sabe o que é interessante? Gideão chama 32 homens. Homens fortes, corajosos, destemidos, homens que não tinham medo de nada. Afinal, eram soldados. 32 mil se apresentam. E aí quando esses 32 mil se apresentam, Gideão não tinha essa conta, até essa conta foi eu que fiz. O inimigo tinha mais ou menos 135 mil soldados. Se a gente fizesse uma conta que eu fiz, com 32 mil, a proporção seria de 4 a 5 soldados inimigos contra cada homem de Israel. Bom, 4 contra 1, dá para encarar, né? A coisa está mais ou menos. E aí, quando chegam os 32 mil homens, Deus, Ele é poderoso, né? O nosso Deus, Ele é um recrutador. O nosso Deus, Ele é um homem, Ele não é homem, né? O nosso Deus, Ele é sábio e poderoso. Ele faz uma seleção que faria qualquer recrutador ficar de cabelo em pé. Deus aqui no livro de Juízes, Ele vai e chama Gideão e fala assim, Gideão, grite aí, diga no meio dos homens aí, né? Os medrosos e tímidos podem ir embora. No meio de 32 mil, 22 mil homens vão embora. Sobram apenas 10. Bom, na conta que eu fiz, 10, agora a proporção era de 13 para 1. Complicou. Mas, vamos nessa. A gente ainda está, né? Deus é conosco, vamos embora, gente. Aí o nosso Deus, maravilhoso como é, vira para Gideão e fala assim, Gideão, tem muita gente ainda aí. Faz o seguinte para mim, Gideão, manda esses homens tomarem água. Aí os homens vão tomar água. Separa aqueles que tomarem água igual cachorrinho e separa os outros. Gideão assim faz. Sobraram 10 mil tomando água. E aí quando aqueles homens estão tomando água, Deus diz assim para Gideão, separou, não é? Beleza. A nossa lógica humana talvez não faça sentido nenhum essa prática que Deus mandou Gideão fazer. Na nossa lógica humana, essa
dinâmica, né, que a gente pode dizer assim, que Deus manda esses homens fazerem, não faz sentido nenhum. Separar aquele que bebe água igual cachorrinho, aquele que se abaixa lá, se ajoelha para beber água, e separar aquele que pega a água com a mão. Na nossa cabeça não faz sentido nenhum, mas olha só, Deus, Ele é poderoso, onipotente, onisciente e sabe todas as coisas. Deus conhece a mim, conhece você por dentro, por fora, conhece o que a gente pensa, conhece o nosso amanhã. E aí, quando Gideão faz isso, 9.700 homens se ajoelharam para tomar água, enquanto os outros 300 se abaixaram, nem tanto, né, mas eles pegaram ali a água, né, nas suas mãos, não se dobraram os seus joelhos ali, mas eles pegaram a água para tomar água, mas ficaram, né, atentos, ficaram ligados, e Deus separa eles, e aí Deus fala com Gideão, com esses 300, eu vou vencer a guerra, e com esses 300, eu vou glorificar o meu nome através da vida deles. Quando nós temos quantidade, a gente se sente seguro, sim ou não? Você olha para essa quantidade, poxa, 32 mil, aleluia. Mas só que muitas das vezes, a gente tem quantidade, mas a gente não tem qualidade. E a quantidade, muitas das vezes, ela pode ser até um problema, sabiam disso? Você imagina você, Gideão, no meio dessa guerra toda, esses 32 mil homens, quando Deus manda dizer, né, covardes e medrosos, né, vão embora. Imagina no meio dessa multidão toda, aqueles homens que poderiam fazer alguma coisa errada. No meio da guerra ali, eles poderiam arruinar tudo que Deus queria. No meio da guerra, eles poderiam fugir. No meio da guerra, eles poderiam deixar seus companheiros. Enfim, a gente não sabe. Mas Deus, Ele olha aquilo que está além. Quando Deus fala isso para os homens tomarem água, aqueles homens que pegam a água e não se dobram totalmente, mas tomam a água e ficam ali, sabe, observando, são esses homens que Deus escolhe, sabe por quê? Porque esses homens, eles não se preocuparam apenas com a sua sede, eles não se preocuparam apenas em abaixar ali e saciar literalmente a sua sede e resolver os seus problemas, não, eles abaixaram para tomar água, mas eles ficaram o quê? Vigilantes. Eles abaixaram para tomar água, mas eles ficaram, né, imagino eu, porque se você daqui a pouco vai guerrear, se você vai fazer alguma coisa, nós precisamos ficar o quê? Vigilantes. E tem uma coisa que tem acontecido realmente nos nossos dias, amados, que é verdade, nós estamos em uma guerra. Você pode não acreditar, você pode não querer, você pode achar que isso é besteira de pastor. Não, nós estamos numa guerra e Deus tem procurado pessoas que sejam vigilantes, que estejam dispostas, que estejam realmente olhando para tudo que acontece, estejam dispostas a realmente ouvir a voz de Deus e revolucionar essa terra. Eu falei com a minha esposa ali, né, eu perguntei para ela para me lembrar, mas tem um livro, né? A pastora Daniele ama, da pastora Viviane Martinello, que ela fala de mulheres improváveis, mas Deus, Ele levanta também, não apenas mulheres, mas Deus levanta homens e pessoas que você olha e fala, não, esse não vai dar. Muitas das vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim, como Gideão falou, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou pobre, mas sabe por que Deus faz isso? Porque quanto mais a gente está no pó, quanto mais a gente não é nada, mais aí Deus glorifica o nome dEle através das nossas vidas. Quando nós nos dizemos ou achamos que somos muita coisa, eu sou poderoso, eu sou conhecido, eu sou isso, a glória não vai para Deus, a glória vai para quem? Para nós. Eu pensei sobre uma coisa, para você entender isso. Imagine você, tá, que pastor James e pastor Daniel encontram um templo para a igreja, e esse templo custe 1 milhão. E aí, pastor Michael, ou algum de vocês, tem esse dinheiro. Aleluia, dá uma glória a Deus. Aí a gente vai lá e fala, pastor, pastora, não se preocupem, está aqui, ó. Isso é bom. Mas sabe qual isso pode ser um problema? Às vezes, para o nosso ego. Por quê? Porque muitas das vezes, é como se o pastor e a pastora ficassem presos ao pastor Michael. A gente tem um templo hoje porque o pastor Michael ofertou. A gente tem isso hoje porque o pastor Michael fez aquilo. Porque às vezes o pastor Michael pode até ofertar, mas ele não vai ser tão humilde de reconhecer que fez o que fez, porque Deus é Deus. Mas eu fiz porque eu tenho.
A igreja de Ahu tem um templo próprio dela, porque eu ofertei. Mas sabe o que Deus faz com a gente? Deus moe a gente. Deus faz a gente olhar e falar: Senhor, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Aí Deus fala assim: agora que você está do jeito que você está aí no pó, agora eu vou te usar. Porque a glória não é sua, a glória é minha. Eu escolho pessoas improváveis, eu uso quem eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Eu, sou Deus e não você. 300 homens agora contra 135 mil. A proporção, ela foi de 450 homens inimigos contra um homem do exército de Gideão. Era impossível vencer essa batalha. Humanamente falando, não tinha como. Eu imagino Gideão olhando para aquilo tudo e pensando, amém, Deus é comigo, vamos lá. Mas sabe o que é interessante desses 300? É que esses 300, eles tinham qualidade. Eram homens obedientes, eram homens que ouviam a voz de Deus, eram homens que ouviram a voz do seu líder. O líder falava isso, vamos fazer assim, eles fizeram. O líder falava, gente, vamos fazer assim, eles iam e fizeram. Eles eram totalmente obedientes a Deus e ao seu líder Gideão. E através desses 300, Deus trouxe vitória para o seu povo. Eu não sei quanto a você, mas meditando nessa história, eu comecei a pensar sobre isso, porque Deus, Ele tem olhado para a terra, Ele tem procurado pessoas que, como Gideão, estão incomodadas com aquilo que tem acontecido hoje. A religião, a forma que as pessoas lidam com as coisas de Deus, a forma como as pessoas adoram, a forma como as pessoas pregam, a forma como as pessoas se portam na igreja. Eu imagino que dentro do coração de muitas pessoas tem um desejo de ver aquilo mudar, a revolução acontecer. E olha, Deus, Ele tem olhado para nós, e eu acredito que Deus realmente tem nos escolhido para fazer coisas grandiosas nessa terra. Só que muitas das vezes a gente olha realmente para nós e pensa: Senhor, eu não consigo. Sim, nós somos falhos, somos pecadores. Mas se Deus é conosco, coisas grandiosas podem acontecer, amados. Já pararam para pensar nessa frase? Deus falou com Gideão. Eu acredito que Deus, com certeza, essa frase se aplica a nós. Homens talvez não sejam com você, pessoas podem não ser com você, mas Deus está conosco. Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas, e Deus, Ele tem procurado revolucionários que queiram fazer a diferença nessa terra. Deus, Ele direcionou Gideão, direcionou aqueles homens, eles foram vitoriosos. Deus entregou seus inimigos em suas mãos e mostrou que qualquer circunstância pode ser transformada quando Deus deseja. Eu fui pensar na história sobre homens e mulheres que foram revolucionários. Muitas das vezes a gente olha a Bíblia e acha que só a Bíblia tem homens e mulheres revolucionários. Deus levantou muitas pessoas na Bíblia para serem exemplos. Mas deixa eu te trazer um exemplo, para você pensar em uma pessoa comum. 2 exemplos. Primeiro exemplo, meu conterrâneo, Alberto Santos Dumont. Imagine comigo a seguinte situação. Quantas pessoas dessa terra já devem ter olhado para os céus e pensado assim, visto uma águia, visto um pássaro. Imagine que a pessoa olhou e falou assim: poxa vida, o homem poderia um dia voar. Quantas pessoas não devem ter pensado isso? Quantas pessoas devem ter olhado para os céus e imaginado: nossa, imagina um dia o ser humano, o homem, entrando em algum veículo, subindo e voando pelas nuvens. Quantas pessoas devem ter pensado isso? Muitas. Mas só um, Alberto Santos Dumont. Riram dele quando ele, naquele avião totalmente estranho, se você for lá no Museu de Cabangu, você vai ver o 14 bis, um avião totalmente diferente dos aviões que nós temos hoje, mas ele ousou acreditar e revolucionou a aviação. Revolucionou, foi o primeiro a entrar ali naquele aeroplano, que nem era um avião, aeroplano, voar e mostrar para todo mundo assim: é possível, quando você acredita naquilo que você realmente se coloca à disposição a fazer. E outro homem que todos nós aqui, temos o desejo de ter os seus aparelhos. Talvez você vai dizer para mim assim: não, pastor, eu não tenho o desejo de ter esse celular.
Bom, eu acredito que isso seja uma mentira, porque muitas das vezes a gente não tem esse celular porque ele é caro. Mas Steve Jobs, quando ele criou a Apple, ele disse o seguinte, ele pensou o seguinte: eu preciso criar uma tecnologia ou criar um produto que todo mundo deseja. E sabe qual foi a frase que ele falou, que eu estava lendo hoje? Ele falou assim: as pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre para elas. E o produto dele, né, o iPhone, o MacBook, todas essas coisas, são produtos que até hoje todo mundo quer. Ele ousou revolucionar a tecnologia. Ele fez um aparelho diferente de todos os outros, ele criou um modelo diferente de aparelho, ele criou uma tecnologia diferente, ele criou um nome diferente, ele criou uma marca diferente, e essa marca veio até hoje, é uma marca, né, conhecida por todos, e revolucionou de forma poderosa um homem. Na época que ele fez isso, não existia nada disso que a gente tem hoje. E eu pensei exatamente sobre isso. Eu acho que aqui não tem hoje, né? Eu acho que o pastor Alaí, não sei se já chegou a isso, mas há 50 anos atrás, 50 anos a gente tem aqui, estou dizendo mais do que 50, né? Imagine que você e eu, o mundo há 50 anos atrás, amados. Minha mãe tem, nem mais de 60, esqueci disso, enfim. O mundo há 50 anos atrás. Quem imaginava que em 2025 a gente veria o que a gente vê hoje? Imagino que a minha mãe, eu estou com 42 anos, eu imagino que a Dona Maria, a mãe da tia Olália, eu imagino que se a gente pegar a minha mãe, a mãe da tia Olália, a Dona Dalva, a mãe da Osana, a mãe aqui, né, as nossas mães aqui, a Dona Sandra, ou até a Dona Everilde, a mãe do pastor Alaí, pegam essas mulheres, vamos pegar elas e colocar elas nesses carros elétricos, sem motorista. Elas vão ficar desesperadas. Mãe, tá indo te buscar o Uber aí. Beleza. Conferiu a placa, mãe? Conferi. Entra. Elas entram, né? Que às vezes elas vão entrar. Aí beleza. No meio do caminho elas observam. Ué, tem motorista não? Cadê ele? Elas vão ficar desesperadas. É uma coisa muito fora do normal. Há anos atrás a gente via filmes, né? De Volta para o Futuro, esses filmes aí onde o carro voava. A gente via umas coisas que a nossa cabeça a gente pensava assim: uau, que tecnologia, uau, que coisa futurística. Mas hoje, 50 anos depois, em 1975 não tinha celular, tinha, né, telefone, né, de gancho, eu não sei, né, e que hoje em dia, telefone com ficha, né, orelhão, foi para o museu, né, que ninguém conhece isso mais. A Sara viu um outro dia, nem sabe como é que funciona aquele negócio. Não, pior do que isso, né? Vocês já usaram aquele telefone, aquele que você rodava assim, ó? Que treva era aquilo, irmão? Fazer uma ligação com aquele negócio, fazer ligação no, né? Seu orelhão com a ficha, alô, tuf, caía a ficha. Aí sei lá de novo. Há 50 anos atrás não existia celular, não existia tecnologia, não existia nada disso. 50 anos se passaram, amados, e olha como as coisas hoje estão assustadoras. Eu parei para pensar outro dia, modernidade é bom, sim ou não? Mas tem coisas que são exageradas. Imagina, você chega na sua casa, aí você diz o nome, né, do aplicativo, abre a garagem, liga a cafeteira, liga o chuveiro, acende a luz, apaga a luz. Gente, é assustador. Por um comando de voz, a sua casa toda inteligente ali, ela vai fazer tudo que você quer. E eu comecei a pensar sobre isso, como que isso veio, né? Durante 50 anos, você foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E aí, a pergunta que me veio é a seguinte: nós como cristãos, como servos do Senhor, o quanto nós evoluímos nesses anos todos? O quanto nós realmente evoluímos na presença do Senhor? O quanto nós realmente evoluímos ao ponto de que daqui a 50 anos, 2075, não sei se vamos estar aqui ou não, mas os netos, né, bisnetos, eles vão olhar 50 anos daqui para frente. E eu sei lá o que vai acontecer daqui a 50 anos, do jeito que a tecnologia está. Mas eles vão poder ouvir a história
das nossas vidas e vamos poder dizer assim, olha, meus pais, meus avós, meus conhecidos foram pessoas que fizeram a diferença, que revolucionaram, porque eles acreditaram naquilo que Deus pode fazer, e hoje eu estou onde eu estou, hoje o nome deles é conhecido, hoje a história foi transformada porque há 50 anos atrás eles se colocaram à disposição de Deus para mudar a história. Eles oraram, eles buscavam, eles clamavam, eles estavam lá num tal de culto de terça-feira, mas toda terça-feira clamando, Deus muda a história, Deus muda a história, Deus muda a história. E Deus não precisa de quantidade, 12 homens, tirando Judas. Depois, colocaram ali, escolheram mais um discípulo, 12 homens Deus escolheu, Yeshua os discipulou, e eles foram pelo mundo inteiro, orando, pregando, anunciando a palavra, curando pessoas, libertando vidas, transformando pessoas, e o evangelho chegou até hoje, até nós, por causa daqueles homens. Deus não precisa de números, 5 pães e 2 peixinhos para Deus, alimentam mais de 5.000 pessoas, ainda sobra ainda, porque Deus ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Deus ele está buscando qualidade, queridos. Deus ele está buscando pessoas que realmente estejam disponíveis a agradá-lo conforme aquilo que Ele quer. E como esses homens, eles olharam para Gideão, Gideão falou com eles, olha, vamos fazer assim, vamos usar assim, e Deus vai dar vitória. Eles foram lá e fizeram, e assim Deus fez. Nós temos buscado ao Senhor, queridos, e como Deus foi com Gideão, Deus ele está conosco. Deus deixou muito claro, o próprio Senhor Yeshua falou assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito, o Consolador, para que Ele esteja com vocês todos os dias. Eu tenho desejado mudar a história da minha vida, mudar a história da igreja na terra, ser um revolucionário, ser aquele que como Elias olha e fala assim, Senhor, isso não está bom. As pessoas estão adorando Baal, outros deuses, mas olha, vamos fazer o seguinte, restaura este altar aqui, caia fogo do céu, para que todos saibam que o Senhor é o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, amados, eu pensando sobre isso. Deus escolheu Gideão, improvável. E aqui nessa noite, hoje aqui presente, aqueles que vão escutar essa palavra, tem tantos improváveis aqui. Que privilégio é para mim realmente estar aqui na presença de Deus, ouvir a sua inspiração no meu coração, poder ler a Bíblia, poder falar, poder estudar, poder todo dia de manhã me assentar na mesa, antes de tomar café, antes de falar com a minha esposa, antes de qualquer coisa, mas sentar na mesa da minha casa e agradecer a Ele, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado por mais uma noite de sono. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim durante a noite, cuidou da Sara, cuidou da minha esposa, cuidou da minha mãe. Obrigado, Senhor, porque hoje pela manhã eu tenho este café para tomar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o privilégio de me assentar e degustar da Tua palavra, ler aqui, meditar naquilo que o Senhor tem me falado. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem me feito um homem melhor. Então, Senhor, glórias ao Teu nome, porque realmente como é bom estar na Tua presença. Deus tem buscado homens e mulheres que queiram fazer a diferença na terra. E eu acredito no meu coração e desejo do meu coração que você e eu aqui estamos, seja este homem, seja esta mulher. Talvez você não vai ver o anjo do Senhor te visitar pessoalmente, mas todas as vezes que você abre o seu coração, abra a sua mente para ouvir o que Deus fala através da sua palavra, Deus está nos visitando para dizer para nós que, olha, não importa qual seja a sua circunstância, eu sou poderoso para transformá-la. Não importa qual seja a sua luta, eu sou poderoso para mudar a sua vida. Não importa o que seja ou o que está causando dor e lágrimas, mas sabe de um detalhe, se eu estiver com você, nada mais importa. É maravilhoso estarmos aqui, amados. E durante essas terças-feiras, eu quero te incentivar a realmente orar, a buscar, a pedir a Deus para Deus falar com você, porque eu acredito que Deus pode nos levantar como revolucionários nessa terra. Pessoas que vão realmente fazer coisas que Deus vai se agradar.
Por isso, amados, que nós possamos romper com nossos limites, que nós possamos romper com as nossas preguiças espirituais, mas que a cada dia a gente possa vencer a si mesmo, a gente possa quebrar, né, todo o paradigma e que nós possamos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Nosso pastor fala uma coisa verdadeira aqui que eu fiquei pensando nisso, é lindo. Ele falou assim outro dia que ele é o pastor Jameson, tem um desenho, tem uma imagem dele, mas Deus tem a imagem do pastor Jameson que Deus deseja. E como deve ser bom nós nos aproximarmos daquilo que Deus deseja para nós. Como é bom nós chegarmos pertinho daquilo que Deus deseja para nós e sermos exatamente aquilo que Ele quer. Filhos amados dEle. Que Deus Ele possa te abençoar e que você possa ser um revolucionário nessa terra. Que você não seja uma quantidade, mas que você seja qualidade. Qualidade faz muita diferença. Não adianta ter muitos, se aquilo que nós temos for de qualquer jeito, mas com qualidade, juntos, nós podemos alcançar o melhor de Deus para nós, o melhor de Deus para a sua igreja, o melhor de Deus para este bairro, o melhor de Deus para essa cidade. Que Deus continue falando nos nossos corações e que nós a cada dia realmente venhamos buscá-lo, adorá-lo e, como Gideão, vencer as nossas guerras. Tem uma canção que nós cantamos, né? Que fala que nós lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá. Então, amados, que você guarde essa palavra no seu coração nesta noite. E que Deus possa continuar te abençoando. Em nome de Yeshua. Amém? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nesta hora.